Pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês, meninos? Espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa primeira aula da segunda unidade de ensino religioso. Hoje vamos ver o nosso assunto sobre lideranças religiosas, né? Eu vou só fazer uma retrospectiva, porque nós já vimos uma parte desse assunto, caiu na nossa prova, né, da primeira unidade. E eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham conseguido tirar 10, viu, na prova de religião, viu? Vou pegar no pé de todo mundo. Então veja, nossa aula de hoje sobre liderança religiosa, nós vamos falar sobre como os líderes religiosos, os pastores, os padres, os imãs, que são os sacerdotes do islamismo, os monges budistas, como é que essas pessoas ajudam as outras pessoas, pessoas que seguem as religiões, a trilhar o seu caminho. Trilhar o caminho como assim, professor? A viver, não é? As pessoas, na grande maioria das vezes, procuram seguir ensinamentos religiosos, eles pegam a religião, seguem a religião, utilizam os ensinamentos daquela religião para a vida da gente. E ou não é assim, não é? Então, por exemplo, a pessoa é cristã, a pessoa vai dizer, olha, eu não vou roubar, eu não vou pegar o que é meu, eu não vou matar, eu não vou fazer o que é errado. Por quê? Porque eu sou cristão, não posso fazer isso. Então veja, você pegou os ensinamentos do cristianismo e aplicou na sua vida, não é? Então veja, quando você diz assim, quando nós falamos assim, lideranças religiosas, nós estamos querendo dizer que toda a congregação, toda a comunidade, toda a paróquia, todo mosteiro, toda mesquita, toda sinagoga, todo espaço religioso vai ter uma liderança religiosa. E qual é o papel dessas lideranças religiosas na vida das pessoas? Elas vão ser uma bússola. Lembra da bússola? Geografia, a bússola aquela que aponta para o norte, né, o polo magnético da Terra. Então, a liderança religiosa, ela é uma espécie de bússola, né? Ela vai guiar o homem por meio da jornada da vida. Então, o líder religioso, qual é o papel dele? Ele vai guiar as pessoas. Ele vai tentar mostrar às pessoas o caminho certo. Ele vai tentar mostrar às pessoas de que forma elas devem viver. De maneira correta, de maneira simples, de maneira feliz, de maneira a cultivar o amor, a harmonia. Então, veja, esse é o papel da liderança religiosa. Os líderes religiosos, eles devem ensinar isso às pessoas, não é? Então, qual é também, professor, o papel do líder religioso? Ele vai ensinar as pessoas a fazerem o quê? A ajudar a manterem os espaços sagrados. Então, vocês sabem, por exemplo, que a gente vive num mundo capitalista, não é verdade? Então, tudo é pago. A luz, a água, o aluguel, né? Então, muitas igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, paróquias, não são donos dos espaços. Então, por exemplo, muitas vezes um pastor tem que pagar o aluguel de um espaço para poder manter a igreja. O padre tem que pagar a água e a luz de uma paróquia para poder não irem lá e cortarem. Um mosteiro budista também. Então, esses líderes religiosos também vão ensinar as pessoas a cuidar dos espaços religiosos, que são um bem comum, é a casa comum de todos. Quando você vai numa igreja, a igreja pertence a alguém? Não. A igreja, ela pertence a todos. Quando você vai numa mesquita islâmica, a mesquita é o local onde os muçulmanos rezam para Deus. Você vai numa mesquita, a mesquita é um lugar de todos. Você vai numa sinagoga, a sinagoga é o lugar onde os judeus vão rezar, né? Os judeus é o povo de Moisés, são os israelitas, o povo que só acredita no Antigo Testamento e não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Esses são os judeus, né? Então veja, quando você vai num espaço como uma mesquita, uma sinagoga, uma igreja, um templo, uma paróquia, esses espaços são das pessoas. Então as pessoas vão lá para rezar, para orar. O que é que o líder religioso ele vai ensinar às pessoas? Olha, eu um dia vou morrer. Eu sou o líder religioso de vocês, sou o padre, sou o pastor. Eu um dia vou morrer, ou então eu vou embora para outro lugar. Mas a casa é de vocês, o espaço é de vocês têm que cuidar, né? Então se articulem, conversem, dialoguem, né? Construam aí uma ideia, né?
cooperem, juntem, né, vocês e façam a colaboração de vocês financeira para manter esse espaço. Qual é o outro papel também, professor, do líder religioso? É aconselhar as pessoas em momentos de dificuldade, momentos de morte, né? Faleceu alguém. Então, o papel daquele líder religioso é ajudar a família naquele momento de dificuldade. É aconselhar, é ajudar. Momentos de incertezas, momentos em que não se sabe que caminho trilhar. Então, o papel do líder religioso é dar uma orientação, é orientar, é ensinar, é o dever dele proporcionar às pessoas respostas. Claro, o padre, o pastor, eles não são Deus, né? Eles não têm todas as respostas. Mas o papel deles qual é? O papel deles deve ser dar a melhor resposta possível, dar a melhor orientação possível. Esse é o papel dos líderes religiosos. Infelizmente, nós temos no nosso mundo alguns líderes religiosos que são maus líderes religiosos. Acabam muitas vezes piorando a situação em vez de melhorando. Mas em forma em geral, né, não são todos que são maus líderes religiosos, poucos, né? Poucos são esses que agem de maneira equivocada, né? Veja, nós temos, por exemplo, exemplos de bons líderes religiosos. O pastor Ayrton José Alves, da Assembleia de Deus, né? É um homem que procura exercer de maneira consciente, né, o seu papel como líder religioso das Assembleias de Deus. Nós temos o arcebispo, né, de Olinda, Recife. Nós temos o Papa Francisco, vocês conhecem, né? É um homem que também procura exercer, né, de maneira sadia, de maneira, né, decente, né, o seu papel de líder mundial, né? E eu quero dizer a vocês o seguinte, minha gente, gravem na cabeça de vocês. O papel das lideranças religiosas é o quê? É guiar a humanidade para um caminho melhor na vida. Então esse é o papel das lideranças religiosas. Guiar a humanidade para um caminho melhor. De que forma, professor? Orientando, ajudando, auxiliando, aconselhando, não é? Então essa é a forma que os líderes religiosos têm para ajudar as pessoas. Então gravem na cabeça de vocês. Exemplos de líderes religiosos. Pastores das igrejas evangélicas, padres das igrejas católicas, monges dos templos budistas, imãs das mesquitas muçulmanas e rabinos das sinagogas judaicas. São exemplos de líderes religiosos, né? Então gravem na mente de vocês. O papel do líder religioso é ajudar as pessoas.